Bom, seguindo a sugestão da minha esposa, aquela coisa fofa, linda minha, eu vou gravar um vídeo do setup do Ganges para a gente não perder tempo da próxima vez, enquanto a gente ainda lembra das regras, né, fofinha? Tabuleiro, prestar atenção, se for 2 jogadores, opa, aqui, se for 3 ou 4 jogadores, vira do outro lado, 3 ou 4 jogadores. Cada jogador vai escolher a sua, sei lá, um Ganesh, sei lá, essa deusa aí que tem as cores, né? Cada um tem as cores, aí tem outras cores aqui, tá? Cada jogador escolhe a sua. Dá uma embaralhada aqui nos cartões, tá? Nesses cartões aqui de províncias, né? Das suas províncias, que esse é o cartão da sua província, são 4. Lembrando, tem que estar com o rapaz aqui, tá? Porque do outro lado é a moça. Então tem que estar com o rapaz. Esses são os dados que eles vão servir para o arsenal, tá? O arsenal do jogo. São 4 cores, tá? Não vou tirar todas elas aqui não. Cada jogador, no início, vai pegar um dado de cada cor, tá? Eu vou pegar aqui, né? Só para exemplificar, tá? Vai jogar, né? E tal, e cada um deles ele vai colocar na cor, né? Desculpa, cada um que der para cima vai colocar nos braços da Ganesh. Lembrando o seguinte, a Ganesh pode ter... um detalhe também, tá? A Ganesh também tem que ficar virada nesse lado de 2 dados, porque tem um outro lado que não tem nenhum dado. Então, ou seja, começa-se com 4 dados, certo? E o seguinte, no máximo você pode ter 10 dados, tá? Você não pode ter mais do que 10 dados. Então, ou seja, são 8 aqui, os 8 braços e mais 2 aqui. Se você tiver mais, você tem que descartar um. Essas aqui são as cartas da província, tá? Que elas têm 3, elas têm a verde, a azul, a amarela e a roxa, tá? E todas elas têm esses 3 animais, tá? Esses 3 símbolos. A gente vai separá-las em pilhazinhas, tá? De cada cor com cada bicho, tá? Então, por exemplo, essa daqui, por exemplo, né? Ela aqui, então, por exemplo, ela vai nessa daqui. Essa daqui, por exemplo, vai de novo nessa daqui. Peraí só um pouquinho. Isso. Então, ou seja, no final, como são 1, 2, 3, 4 cores, cada cor tem 3 bichos, então a gente vai fazer 12 pilhazinhas dessa daqui e botar do lado do tabuleiro. Esses são os marcadores, tá? Cada um das cores, né? Cada jogador vai ter exatamente esses 7 aqui, tá ok? Essas aqui são marcadores de pontuação tanto de riqueza quanto de status, tá ok? São 2 trilhas, que elas são 2 trilhas, uma começa em sentido anti-horário, a outra começa em sentido horário, tá ok? Beleza? A colocação deles eu vou mostrar agora. Então vamos lá. Esse daqui, que é um oval, ele vai na marcação da glória, tá? Esse daqui, esse cilindrozinho aqui, vai na marcação de dinheiro. O primeiro jogador, ele começa com 3 de riqueza, o segundo jogador vai colocar no 4, o terceiro jogador vai colocar no 5, o quarto jogador vai colocar no 6. Por quê? Porque o último a jogar, ele tem mais dinheiro. O primeiro a jogar, ele tem a vantagem, né, de jogar primeiro, tá? Além disso, os marcadores, o quê? No desenvolvimento das construções. A gente vai ver aqui, por exemplo, ó, que nós temos construções, tá vendo? Essas são construções. O que nós temos que fazer no jogo? Nós temos que transformar a nossa província, tá, numa província bem sucedida para a gente ganhar a premiação do rei lá da Índia. Então a gente tem esses palácios aqui, tá? E tem, além do palácio, nós temos também esse daqui e esse moinho. Tá bom? Então, ou seja, à medida em que a gente vai evoluindo aqui, toda vez que a gente construir essa unidade, a gente vai andar na trilha da glória, ok? Essa é a primeira coisa. Fora isso, nós vamos ter os nossos trabalhadores, que são trabalhadores que não vão estar liberados logo no início, eles vão estar aqui, ó, nessa parte aqui, tá? Então você vai botar o trabalhador aqui. Quando você vier e chegar até aqui, você libera ele. O outro trabalhador vai estar na ponte, na trilha do rio, e o outro trabalhador vai estar aqui na trilha de dinheiro, tá certo? Beleza, ótimo. Então vamos lá.
Explicando mais ou menos aqui, a gente tem, para gente melhorar o nosso reino, nós vamos ter que construir na mina, nós podemos vender nossos produtos no mercado, nós podemos a trilha do rio, nós podemos navegar. São essas as 3 maneiras ali básicas. Além disso, a gente pode alocar, lembrando que é um jogo de alocação de trabalhadores, a gente pode alocar, tá? Nessas regiões aqui do palácio, tá ok? O outro que eu esqueci de falar, você vai colocar na trilha do karma, aqui que você começa sem nenhum karma e vai subindo aqui. Tem mais um tilezinho, que é o de bônus, que fica aqui, tá? Que é o de bônus do rio. Quando eu passar por aqui, eu ganho uma jogada no rio. Eu passei por aqui, eu vou para o próximo ponto dele, que é lá no 44. Aí eu viro ele. Quando eu passar por aqui, eu vou ganhar 2 dados e aí depois eu tiro ele. Outra coisa são esses pequenos tilezinhos que são embaralhados e colocados aqui na área desse não sei, vamos dizer que seja palácio também, tá? Em que quando você vai ter algumas ações que você vai tirar ele, virar e ver o que ele te dá. Vamos ver aqui, cadê? Não está aparecendo. Ele vai te dar 3 de dinheiro. Vamos ver outro aqui. Ele vai te dar 1 dado. Vamos ver outro. 3 de dinheiro também. Eu acho que tem mais alguma coisa. Eu acho que são 8, se não me engano, tá? Cada um deles está escrito o que você vai fazer. Acabou, ou seja, você tirou ele aqui, você tira ele do jogo, tá? Se por um acaso acabarem aqui, você embaralha todos de novo e volta para o jogo. Como é um jogo de alocação de trabalhadores, então ele funciona em 3 etapas. O primeiro jogador, ele vai pegar um jogador, alocá-lo, tá certo? Então eu aloco o jogador. A segunda ação, eu pago, quando for necessário, eu pago, tá certo? Para realizar aquela ação. E a terceira ação, eu realizo a ação. Assim, passa para o próximo jogador, tá certo? E assim, consequentemente, enquanto existirem jogadores, né, enquanto existirem trabalhadores para eu alocar. Então, as ações, eu posso construir, tá? Para eu construir, eu aloquei o trabalhador, para eu construir, eu tenho que pagar 1 de dinheiro. Como que eu venho aqui? Então, eu venho e faço isso aqui, ó. Eu tenho 3, eu volto 1. Tá ok? É claro que se eu tiver aqui, por exemplo, tá? Eu não posso realizar nenhuma ação que eu tenha que pagar dinheiro, tá certo? Então, ou seja, vamos lá. Eu coloquei aqui, ok? E eu vou, então, eu pago aqui, não é isso? E eu realizo a ação. O que é essa ação aqui? Vamos supor o seguinte, eu vou pegar, peraí só um pouquinho que eu vou preparar a ação. Então, coloquei, paguei e vou realizar a ação. Vamos supor que eu queira comprar essa carta aqui. Lembra, vão estar 12 fileiras aqui, claro que viradas para cima, mas a fileira ela é toda da cor e do animal que ela vai estar. Então, por exemplo, essa daqui é uma verde, e para eu realizar essa ação eu tenho que pagar 4. Eu olho aqui, eu vejo que eu tenho um verde de 5. Tá? Então vamos supor o seguinte, se eu tiver um verde de 6, de 4 ou de 5, eu posso comprar essa peça, tá ok? Eu não vou ter restituição nenhuma, mas eu posso... Bor, isso não pode mexer não, Bor. Peraí, ó o Bor. Pronto, isso, vai para lá. Então, ou seja, eu posso pagar a mais, não tem problema nenhum. Então, eu comprei essa peça daqui, então o que eu faço com ela? Por exemplo, eu venho aqui no meu tabuleiro, por exemplo, e eu tenho que colocar as estradas, tá certo? Para onde elas estão. Ó, eu tenho que colocar as estradas começando do meu castelo, tá? Então, ou seja, pode ser assim, por exemplo, pode ser assim, tá? Pode ser assim, beleza. Eu troquei de tile só para mostrar o seguinte, por exemplo, esse é um tile legal para você começar, ou você pode começar aqui também, tá? Porque aí você liga o seu castelo a um prêmio. O que eu vou ganhar aqui? 3 de dinheiro. Se eu ligar, por exemplo, aqui, né, for aqui, por exemplo, se eu chegar aqui, né, já tiver a estrada toda para cá, eu ganho 1 dado, que eu posso escolher a cor que eu tiver, e mais 5 dinheiros. Aqui eu ganho 2 dados, 7. Aqui eu ando 4, tá? Na linha de glória, tá ok? Aqui, o que eu faço aqui? Eu ganho 1 dado e isso daqui eu evoluo, tá? O meu nível de construção, que eu posso evoluir qualquer um deles, tá? Por que isso? Porque quando
quando eu pegar um tile, por exemplo, que tenha, vamos supor que eu queira comprar esse tile, aí o que eu faço? Eu faço uma ação antes, por exemplo, e acrescento aqui, por exemplo. Tá? E aí o que eu faço? Quando eu construir esse tile, em vez de eu ganhar 3, em vez de eu ganhar 2, eu vou ganhar 3. Então, ou seja, eu vou subir 3 aqui, ok? E até no máximo de 4. Maravilha, beleza. Outra ação, eu posso ir para o mercado. No mercado, o seguinte, vamos supor o seguinte, ó, aqui eu não tenho que pagar nada. Lembrem que aqui eu tive que pagar 1, aqui eu não tenho que pagar nada. Então eu coloquei aqui, o que quer dizer? Que eu vou ganhar o equivalente a 3 produtos diferentes que eu produzi na minha província. Isso aqui é chá, isso aqui é seda e isso aqui é tempero, especiarias, tá ok? Então vamos pegar isso aqui. Né? Não esqueçam aqui que aqui está errado e tal, mas é só para a gente exemplificar. Eu tenho uma barraca de especiaria, eu tenho uma barraca de chá, uma barraca de seda e eu tenho uma barraca de chá. Então, o que eu vou ganhar se eu colocar aqui? Eu vou ganhar 3 mais 2 mais 1, ok? Esse daqui eu vou somar o meu maior. Vamos dizer que eu tenha 3 especiarias, vamos dizer, 3 tiles com especiaria, e a maior delas é o 2, eu vou somar 3, 2 e 1. Vamos dizer que eu tenho um outro tile com a seda valendo 3, então eu vou somar ali, tá? Eu pego os 3 maiores e somo. Então, 3 e 2 e 1. 3, 6. Então eu vou ganhar 6 dinheirinhos aqui, beleza? Se eu coloco meu trabalhador aqui, eu vou ganhar a quantidade de valores que eu tenha de chá. Então, quantos chás que eu tenho aqui? 3. Então eu vou ganhar só 3. Se eu colocar aqui, eu vou ganhar a quantidade de chás de seda que eu tenho aqui. Se eu colocar aqui, eu vou ganhar a quantidade de chás que eu tenho de especiarias, somado ao quê? Estão vendo que tem um dadinho aqui, somado, por exemplo, a um dado que eu quiser. Vamos dizer que eu coloque, por exemplo, eu tenho 2 especiarias aqui, tá? Que dá 3. Então eu venho aqui e coloco 3. Beleza, então eu já sei que eu vou ganhar 3. E além disso, eu tenho que pagar com o quê? Com um dado. Então vai ser 6 mais 1 mais 2. 6 mais 3, então eu vou andar 9 espaços aqui, ok? A navegação. Se eu for colocar primeiro aqui, eu não pago nada. Aí eu tenho que ter um dado 1, ou um dado 2, ou um dado 3. Para quê? Para que, vamos supor o seguinte, então eu tenho aqui um dado 1, por exemplo. Então, ou seja, olha, eu coloquei aqui, eu não vou pagar dinheiro, mas eu tenho que ter essa condição. Eu tenho que ter um dado ou no 1, ou no 2, ou no 3. Para quê? Para eu escolher o seguinte, eu tenho um dado 1, eu vou pegar meu barquinho e vou andar 1. E aí eu ganho a ação que eu tenho ali. Eu tenho 2, eu vou pegar meu barquinho, por exemplo, e andar 2. E ganho essa ação aqui. Eu tenho, vamos dizer que eu tenho 3 aqui. O 3, eu vou andar meu barquinho 3 e vou ganhar o que tem aqui de baixo. Não quer dizer que, vamos supor que eu queira muito 2 dados. E eu só tenho, vamos dizer, esse dado aqui de 3. Não quer dizer que eu tenha que andar 3. Eu posso andar 1, 2, no máximo 3. Eu posso andar 1, eu posso andar 2 e no máximo 3, ok? Beleza? Vamos já falar o que a gente vai ganhar. Eu vou ganhar 2 dados, eu vou subir 2 de karma. Então, ou seja, eu subo 2, 1, 2, ok? Eu vou ganhar 4 dinheirinhos. Esse aqui é legal. Esse daqui, se eu colocar aqui, cadê o barco? Eu coloquei o barco aqui, tá? O que eu vou fazer? Eu vou lá no palácio, tá? Eu tendo dados de 2 até 6, eu posso fazer as ações de 2 até 6, tá bom? Se eu não tiver um dado de 2 a 6, não vai adiantar nada, tá? Vamos dizer que eu tenha dados só com 1, né? Então não adianta eu jogar aqui, tá? De 2 a 6. Daqui a pouco eu vou explicar aqui. Aqui, eu dou um dado roxo para subir um karma, ganho 3 de glória, ganho 4 de dinheiro, 2, aqui a mesma coisa, se eu dou um azul para ganhar glória, 6, aqui eu faço o quê? Eu evoluo qualquer uma das minhas construções, 3, a mesma coisa, um dado amarelo para ganhar um karma, aqui, esse daqui, eu ganho 1 por cada tenda que eu tiver. Então vamos lá de novo, ó, eu tenho 1, 2, 3,
4 tendas, então eu ganho 4 dinheiros, tá? Aqui, ganho 4, aqui a mesma coisa. Quando eu chegar e passar pelo meu barco, aqui não é uma posição, tá? Isso aqui é ponte. Mas vamos dizer o seguinte, cheguei aqui, eu vou andar 3. 1, 2, 3. Aí eu pego e eu libero esse meu trabalhador para trabalhar para mim, ok? Beleza? Aqui eu vou ganhar o que eu tiver de 3 de diferente, tá? Aqui eu vou ganhar 1, 3, aquilo que eu já falei, né? A gente pega aqui, por exemplo, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, ok? Então eu vou ganhar 6 em 3 diferentes. Aqui eu vou evoluir 1 e vou ganhar 1. Aqui eu ganho o valor que eu tiver de 4 iguais, então eu tenho que ter 4, tá? Se eu tenho que ter 4 tendinhas iguais, por exemplo, aqui eu só tenho 2 tendinhas iguais, então eu tenho que ter 4 tendinhas iguais para eu ganhar o valor delas. Aqui, de novo, eu tenho que ter, né, 3 diferentes, evoluo 1 na construção e 2 dinheiros, aqui eu tenho que ter 5, tá? 5 tendas iguais para eu ganhar. E aqui é o final que eu ganho 2 e evoluo 1 no karma. Se eu passo... tá, tudo bem. Se eu passo, vou passando. Se eu passo aqui, cheguei aqui, eu tiro o jogador e ele fica um jogador disponível, tá bom? Se eu ando aqui, venho até aqui, eu tiro o jogador e ele fica disponível. Ou seja, eu posso, o ideal, inclusive, eu posso é tirar meus trabalhadores para eu ter mais trabalhador. É claro que no meio do caminho eu tenho alguns bônus, tá? Igual aqui que eu falei, peraí que eu não achei a bolotinha aqui do negócio, peraí. Lembrando aqui, se eu passar em cima daqui se eu passar por cima aqui do meu vim aqui, passei aqui, então o que eu ganho? Eu ganho uma ação no rio, tá? E viro ela aqui e coloco ela ali, e quando eu passar por aqui eu ganho 2 dados, ok? Outros locais onde eu posso colocar meus trabalhadores. Eu coloco aqui, não pago nada e eu ganho 2 e não necessariamente posso rolar até 3 dados. Então vamos dizer o seguinte, que eu estou com dado 1, 2, outro 1 e um 3, por exemplo, tá? E tá ruim, eu não preciso desses números aqui, esses números não estão bons para mim. Então eu colocando aqui, eu posso rolar esses 3 dados novamente, tá? Aqui eu não pago nada, recebo um dado azul, não pago nada, recebo um dado roxo, assim por diante. Aqui, se eu coloco aqui, eu dou um dado verde para conseguir 2 dados azuis, tá? E assim sucessivamente aqui. E aqui o importante aqui é o seguinte. Antes eu tenho que falar numa coisa. O primeiro jogador, ele tem essa coisa fofa aqui desse leão, essa é boa, né? Desse elefantezinho. Fica com ele. Então o primeiro jogador é sempre o primeiro jogador, tá? Então esse aqui é sempre o primeiro jogador. Beleza. Aí vamos supor o seguinte, tá na minha vez e eu tenho um dado 1. Tá? Então o que eu faço? Eu pego, coloco o meu jogador aqui, eu dou um dado 1 para a pilha aqui do jogo, tá? E o que eu vou fazer? Eu vou pegar o elefantinho, tá? Que é o de primeiro jogador, passo para mim, então agora eu vou ser o primeiro jogador, essa é a única maneira de mudar o primeiro jogador, e além disso, eu ando 2 na glória, beleza? Se eu quero essa ação aqui, eu tenho que ter um dado no 2, tá? Eu dou o dado do 2 pro arsenal aqui, né, do jogo, ganho 2 dados e tiro aquela, essa coisinha aqui, né, que estaria aqui, tá? E tiro ela. Então eu tirei e falei assim, beleza, o que eu vou ganhar aqui? Eu ainda vou ganhar 3, então eu ando aqui mais 3. Se eu tiver um dado, vamos lá, no 3, tá? Vamos dizer, eu tenho um dado no 3, eu ponho o meu jogador aqui, o que eu vou ganhar? Eu vou andar 2 na trilha do karma, 1, 2, tá? E ainda ganho um dado. Se eu tiver um dado com 4, o que eu vou fazer? Eu avanço na trilha da construção, qual eu quiser, e ainda ganho 3 de dinheirinho. Se eu tiver
Um dado de 5, o que eu vou fazer? Eu coloco aqui, por exemplo, se eu quiser, o que eu vou fazer? Eu posso pegar o seguinte, eu posso cobrir, vamos pegar, por exemplo, esse aqui, ó. Eu vou pegar até esse exemplo. Eu comprei isso aqui, mas olha para vocês verem, isso aqui ficou ruim, porque eu não ganhei nada e ainda tapei aqui. Esse é um tile que foi mal colocado, então eu jogo ali no 5, então eu posso, ó, colocar um tile em cima do outro. Então veja bem, aquele tile ali, ele me custou 4. Eu quero colocar esse, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que pagar 6, por exemplo, tá? Eu tenho que ter 6 para eu pagar, tá? E aí eu coloco esse tile, consigo inclusive pegar os 3 aqui. Então eu tenho que pagar a diferença de um para o outro. Tá bom? Vamos supor o seguinte, que esse tile fosse 3 e esse 10. Não tem jeito. A não ser que eu tivesse o quê? 2 dados verdes, tá? Eu tivesse um 6 e um 7, por exemplo, tá? Um 6 e um 7. Vamos dizer que esse fosse verde, tá? Então eu tenho que pagar a diferença aqui, tá bom? Ok? Beleza. Esse daqui tá feito. E esse daqui, se eu tiver um dado 6, eu ponho aqui, entrego o dado pro jogo e o que eu faço? Eu ando 6 casas aqui, ó. Então eu ando 1, 2, 3, 4, 5, 6, tá bom? Detalhe, um jogador não pode ficar onde o outro jogador está. Vamos supor que esses aqui sejam cores diferentes, tá? Então, um jogador não pode ficar onde o outro está, tá? Em nenhum lugar, a não ser, claro, nas trilhas, né? E o barco também não, tá? Então, vamos supor o seguinte, um barco está aqui e eu quero andar, por exemplo, 1. Eu posso, eu vou andar aqui, ó, eu pulo e ando 1. Se eu quiser andar 2, é 1, 2, 1, 2. Se eu quiser andar 3, 3, tá bom? Então eu pulo e 2, a não ser na largada, né? Aqueles 2 vão ficar aqui, tá? A não ser na largada, um não pode ficar junto do outro, ok? A última coisa que eu acho que é muito importante é o seguinte, é isso aqui que parece ser uma coisa meio boba, mas é o seguinte, o que essa quantidade de karma me dá? A possibilidade de eu virar um dado que eu tenho. Então eu vou explicar, por exemplo, aqui, ó. Eu não sou o primeiro jogador está lá com o adversário, tá? Eu tenho essa configuração aqui, por exemplo, 3. E eu estou precisando de ser o primeiro jogador e eu tenho bastante karma. O que eu faço? Eu pago um karma, viro esse meu, 6, o lado contrário é 1. Viro esse 1, tá? Então agora eu tenho 1, pego um jogador meu e aloco ele aqui, no 1. Com isso, o que eu vou fazer? Eu vou pegar e ser o primeiro jogador, tá? E vou ainda fazer o resto. E para isso acontecer, eu tenho que ter karma. Então, quando eu fizer essa ação, o que eu faço? Eu abaixo meu karma. Fiz de novo, abaixo meu karma. Fiz de novo, abaixo meu karma. Agora eu não posso fazer mais, tá bom? Quando que eu acabo o meu jogo? Eu acabo o meu jogo quando eu cruzar os meus marcadores de fortuna e de glória. Então vamos dizer aqui, ó, vou colocar aqui, eu cruzei, ó, eu vim aqui, cruzei, tá? Eles. Então a partir daí, depois dessa cruzada é a última jogada do jogo. Quem tiver mais longe, quem que vai ganhar? Quem tiver mais longe. Vamos dizer que um está aqui e eu vou usar, né, da mesma maneira, só para... E o outro, por exemplo, está aqui, por exemplo, tá? Então, ou seja, ó, esse daqui está mais distante do que esse daqui, tá? Então, quem vai ganhar é esse e esse aqui. Vamos dizer que esse fosse, né, sei lá, vermelho, entendeu? Ok? É aí que vai ganhar o jogo. Então, só para lembrar, é isso. É uma alocação de jogadores que nós vamos ter o quê? A gente faz a ação, não é isso? A gente aloca o jogador, desculpa, eu até falei errado. A gente aloca o jogador, paga o que tem que ser pago, tá? Por aquela ação e executa a ação. Acabou, passa para o próximo e assim vai até não ter mais ninguém que tenha jogadores para serem alocados e ponto final, tá? E é isso que o desenrolar do jogo vai sendo exatamente numa construção. Eu tenho que focar. Eu tenho que focar bem em construir o meu principado aqui, o meu reino, tá? Para que eu consiga ganhar glória e ganhar dinheiro. Lembrando, tá, gente? Lembrando disso, como que eu ganho glória? Construindo o quê?
construir monumentos, tá? E como que eu ganho dinheiro? Plantando, não é isso? É uma coisa bem, vamos dizer assim, é fácil de entender, né? Se eu construo monumentos e eu tenho um bom poder de construção, tá? Eu vou ganhando muita glória. Os meus monumentos vão glorificando o meu principado. Se eu planto muito, o que acontece? Eu vou vender no mercado, então, ou seja, eu vou ter bastante dinheiro, tá? Maneiras de ganhar dinheiro, aqui também tem, e aqui, né? Aqui, através daquelas bolinhas pequenininhas. Então é isso aí. Eu aloco um trabalhador, pago e executo a função. E assim vai o jogo sucessivamente até realmente você vai subir uma trilha em sentido anti-horário e subir a outra trilha em sentido horário até eles cruzarem. Depois cruzou, entra a última rodada e quem ficar mais distante, né, depois que cruzou, ganha o jogo. Certo?